Tudo bom, Van? Como você está? Tô bem, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, você me ouve legal? Sim, sim, tá massa. Maravilha. Vanessa, muito obrigado aí por você aceitar o nosso convite. Para a gente é super importante ter esse papo com você, para a gente falar sobre uma das casas mais icônicas e que realizou tanta coisa importante para a música, para a cultura, para as artes. Então, é uma honra também saber como é que a casa está, quais são os projetos. Então, isso é um papo muito importante para todo mundo que segue Música em Rede e gosta desse assunto, tem bandas e quer saber como é que está acontecendo a coisa por lá. Certo? Então, brigadão por estar aqui com a gente. Bom, acho que vou começar pedindo, como sempre aqui no Música em Rede, a gente pede para o convidado ficar à vontade e se apresentar para o nosso público, caso não conheça ainda, certo? Vamos lá. Obrigada aí pelo convite, em meu nome e em nome da Fundição também. Legal a gente estar trocando essa ideia, porque realmente esse momento é um impacto surreal, né? A gente está fechado. Outro dia, semana passada, eu fui lá na Fundição pegar uns documentos e aquele espaço imenso, a gente tem 14 mil metros quadrados, né? Aí já começa uma bagunça, que tô de máscara e começa a chorar, aí entra água no negócio, porque é emocionante. Isso, a gente tá fechado, não sabe quando é que vai reabrir, mas estamos pensando aí como é que a gente se reinventa, um momento de reinvenção, de ter um pouco de calma, porque é desesperador, então só resta ter calma, né? Sim. Fala um Mas pouquinho do seu assim, trabalho lá, da sua história, também um pouquinho o pessoal te conhecer. Eu sou de Floripa e vim morar no Rio de Janeiro em 2001. E eu vim até porque eu casei aqui, conheci meu marido na Fundição Progresso. Aí você vê a história das pessoas, né? Já vai a história moldando a da vida. Aí, enfim, vim aqui, comecei a procurar trabalho e comecei a trabalhar na Fundição, que lá é um hub, é um centro cultural que desenvolve ações e que tem vários projetos dentro, funciona como uma comunidade, um hub. E aí eu comecei a trabalhar em projetos dentro da Fundição, trabalhei numa rádio de música alternativa, mais hip hop, depois eu trabalhei num projeto de circo do Teatro de Anônimo, aí eu fui migrando de projetos até que eu fiz um projeto. Eu sou formada na UDESC em Florianópolis, em artes cênicas. Então eu já vim nessa onda trabalhando com artes e não era produtora do meu grupo de teatro, mas acabei ingressando na produção aqui no Rio e fazendo um projeto para o bairro. Eu conheci o Perfeito Fortuna e ele pirou com um projeto que tinha os desfiles de blocos de carnaval, isso foi em 2005. E o carnaval aqui no Rio estava voltando esse boom do carnaval de rua, e ele comentou sobre as marchinhas, que não existem mais os concursos de marchinhas e tal, e começou a pirar nisso, e a gente teve uma ideia então de levantar o concurso de marchinhas, que teve edições no Fantástico ao vivo, né, os bailes ao vivo, a escolha da melhor música e tal. E aí, por causa desse projeto, foi muito divertido, eu acabei desenvolvendo a estratégia, né, desse projeto acontecer e trabalho com o Perfeito Fortuna desde então. Ele está aí assistindo essa live, ele é o melhor chefe do mundo, né? Beleza. E é um cara histórico que inventou todo um movimento aí, desde o circo voador no arpoador, né, em 82, perfeito, digita aí, se foi 82. E aí esse circo durou 4 meses, 3 ou 4 meses lá no Arpoador, e depois foi transferido para Lapa. Na verdade, eles foram expulsos e arrumaram esse terreno na Lapa. E aí a Lapa estava ali nessa praça, que é onde é o circo voador hoje, né? Na frente tem a Fundição Progresso, que é um prédio de uma... Era uma fundição mesmo, né? Uma fábrica de ferros. Que foi responsável por grande parte da reurbanização do Rio de Janeiro, porque ali fazia os aramados que foram para as construções das casas, peças náuticas para os navios que embarcavam,
né, atracavam no porto e tinha peça quebrada, então para poder viajar de novo a fundição produzia peças, cofres, fogões e todos os equipamentos para dentro de casa também. Então lá os galpões, que eram séries, né, de produtos, hoje são outros produtos. Um é de circo, com o Teatro de Anônimo, que é um grupo residente da casa, o outro é de teatro, com o Teatro Armazém, o outro é da Orquestra Petrobras Sinfônica. Temos lá a Intrépida Trupe, que é um outro grupo de circo. Ao todo, a gente tem uns 30 grupos artísticos, né, que atuam dentro desse espaço. A Fundição não é só uma casa de shows, é um centro cultural que fica aberto de segunda a sexta, com as atividades regulares, né, seja ensaios, aulas, encontros, reuniões e... Enfim, inúmeras atividades, bastante coisa. E a gente tem lá uma média de pessoas, de umas 400 pessoas entre artistas e produtores que trabalham diariamente nesse espaço, e aí a gente vai vendo o impacto de estar fechado nesse momento, né? A gente tem cerca de 600 alunos que deixam de frequentar as aulas, por consequência, deixam de pagar essas aulas, por consequência, impacta no salário de todos os professores, artistas maravilhosos que estão se virando do jeito que dá, daquele jeito, né? Quer falar? Não, tô ouvindo aqui, tô adorando ouvir a história. E estamos falando de uma parte mais triste, inclusive acho que até... podemos falar sobre isso, assim, né? Você está lá há 15 anos agora, né? Você já esteve à frente, viu ali muita coisa importante acontecendo, esteve à frente da produção de muita movimentação importante na arte, em geral, na cultura, música, sustentabilidade, essa parte ambiental também, que também acontece por lá. Então, é um local que tem uma produção muito viva, né, de cultura. Muita gente passa por lá e a gente percebe como a cultura... Você deve ver isso acontecer, quem trabalha em centro cultural, ainda mais desse tamanho, com essa quantidade de coisas que acontece, uma importância muito grande na vida das pessoas, né? O que você entende assim, essa importância na formação do povo? Assim, né? Eu digo isso porque, tentando puxar para um lado um pensamento um pouco político, de fato, como pode as pessoas realmente, algumas pessoas entrarem cair nessa história de que tipo, a cultura não tem importância, ou a arte não tem importância, ao ponto de o governo federal não ter nem Ministério da Cultura, colocar como uma secretaria de um Ministério de Turismo. Por que você acha que isso acontece? Você que está ali vivendo na fundição a produção cultural em alto nível, vendo a transformação disso no povo, o que você sente disso? Assim? Eu queria realmente entender um pouco mais... debater um pouco mais essa percepção do povo e de quem está ali produzindo muita coisa. O que você tem a dizer sobre eu vou tentar falar, né? Porque dá vontade de chorar já, né? Agora. Tem até um lencinho aqui, né? É muito triste mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se agarrar nisso, né? Vamos lá. Porque assim, a gente já é muito desamparado. A fundição não tem apoio de lugar nenhum. A gente é completamente independente. É radical lá o nosso trabalho, sabe? O nosso custo é muito grande porque o espaço é muito grande e a gente também, você perguntou do governo um pouco, mas eu vou falar um pouco da gente, porque assim, a nossa história é de ter muita garra o tempo, todo mês matando a selva, assim, para a gente conseguir pagar as contas e manter uma programação rica. Eu acho que a importância disso para as pessoas, ela vem em vários níveis, né? A gente tem crianças que frequentam a fundição que a gente vê crescer lá dentro. Tem pessoas que vão lá fazer aulas, e principalmente as pessoas que ingressam em projetos sociais, são pessoas que mudam as suas vidas, que ressignificam as suas vidas, que descobrem outras coisas a partir do acesso, do conhecimento que ela teve ali. É um ambiente de liberdade, onde você vai para ver o que você gosta, para encontrar pessoas, para dar beijo, para dar abraço, para ser feliz. Então, tem esse lado todo da emoção, tem o lado do sonho, né, da vontade de ir, de conhecer um artista. Então, assim, a gente trabalha com um pouco a fantasia que é necessária da vida das pessoas, né?
o estímulo, a paixão. Eu conheço pessoas que a gente estava falando com um patrocinador que a gente foi falar, não, a fundição, explicar o que é, e o cara falou, não precisa me dizer não, eu conheci minha mulher lá, tenho 2 filhos hoje, meus filhos são filhos da fundição, então tem pessoas que pedem para casar lá, porque elas se conheceram lá em algum show, então elas querem voltar para aquele ambiente, para mostrar para as pessoas esse momento do encontro delas também. Então eu acho que é você fazer parte, dar muitos significados, né? A arte tem isso, né? Eu escuto, eu choro pra caralho, escuto uma música, você lembra da família, lembra do ex que não vale nada, lembra do atual que ama, então já acabou, aí mergulha mais ainda nas músicas. Então, isso é muito humano, né? A música, então, a cultura, ela tem uma força na nossa memória afetiva, no nosso humor, né? E transformação, como você disse, passa muita gente lá que de certa forma se transforma, né? Às vezes a vida profissional da pessoa muda, muita coisa acrescenta na história das pessoas, né? Como é que a Fundição se posiciona assim com relação a esse lado, assim, de buscar um entendimento do povo mesmo com relação à cultura? Vocês têm alguma atividade alguma ação que vocês fazem pensando nisso de alguma forma? Olha, nesses últimos anos, né, do impeachment para cá, que acaba sendo um mapeamento muito claro de uma decadência do auxílio, ao estímulo do governo para a cultura, na verdade, a gente vem diminuindo muitas ações, porque a gente precisa de patrocínio para muitas delas, e o patrocínio, ele diminuiu bastante. A diminuição do patrocínio, ela impacta a vida de muita gente, porque são coisas que deixam de ser feitas também, né? E eu acho que a gente tem, mas assim, o que a gente faz, a gente tem debates, tem os eventos, tem a conscientização passada através dos artistas, a gente tem uma ação super bacana que é de sustentabilidade, a gente tem um jardim suspenso e um jardim de chuva. A gente quebrou o asfalto em volta da fundição e fez um jardim que acumula 30 mil metros cúbicos de água, que diminui a enchente que a gente sofria de um lado da casa ali, que entrava água dentro, não entra mais, o resultado é impressionante. A gente tenta, né, chegar num momento lixo zero, para você ter ideia. E em um mapa de um mês a gente produziu 2 toneladas de lixo, e deste lixo 200 quilos foram lixo mesmo, né? 1 tonelada e 800 quilos foram reciclados. Esse papel de fazer esse trabalho, ele tem impacto, a gente vira um modelo para a sociedade, é formador de política pública também, né? Então, em divulgar as nossas ações, em divulgar ações que as pessoas recebem notícias que são do bem, que são de beleza, que são de coisas boas, isso também incrementa na vida das pessoas. Um público, não é só o público que vai no local, é o público que está ouvindo a rádio e ouviu uma comunicação nossa e daquilo ali ele já foi impactado, que ele ficou pensando naquilo, putz, como eu queria ir nesse show, como é isso? Então você tem diversos tipos de impacto e o nosso posicionamento nesse sentido é de gerar cada vez mais impacto, porque o nosso impacto é altamente positivo e de passar essas coisas boas, que é a mensagem da arte no geral. Eu estava falando antes, eu vou me cortando, eu esqueço o que eu estava dizendo, mas eu acho que o papel da arte e educação, que é o nosso papel também, ele não é um trabalho só de formar artistas. Um jovem que tem acesso ao conhecimento de música, ou de ritmos, ou de uma dança, ele pode ser, sabe, ele pode trabalhar em qualquer área, por exemplo, ser uma pessoa da obra civil, um pedreiro, muito mais responsável. É um cara que ele vai ouvir uma música e que ele vai saber de onde veio aquela música, quais são as origens, tudo para ele vai ter um sentido diferente, uma referência diferente, ele vai passar isso para os filhos dele, ele em casa ele vai ter um outro tratamento com a mulher ou com o companheiro, seja lá como for a vida dele, mas isso muda de fato a vida das pessoas, isso traz sentido e referência. Então a cultura, ela tem um papel na educação, na formação do ser humano,
que é fundamental. Um ser humano que não tem uma cultura dentro de si, ele tem muito pouco conteúdo, ele tem poucas coisas para trocar, ele é mais isolado, ele tem outros problemas que perdem a suavidade, né, da vida, que é o que a gente traz também. Incrível, tem muita gente mandando mensagem aqui, eu quero ler algumas, que eu acho super importante. Tem onde anda a Beatrice. Sim, a fundição mudou a minha vida. O Marcos Quental, um beijo, meu querido. Marcos Quental ali do Ladeira das Artes, maravilhoso, dizendo como é importante o espaço, é um espaço necessário no Rio de Janeiro. A Cibela também dizendo que a fundição faz parte da vida dela. Quem estava falando do terraço ali no meio da semana para tomar um café. Vocês têm essa coisa do espaço, de aproveitar o espaço, né, de como aquilo é transformador. O espaço é aberto, então as pessoas passam lá para fazer reunião. Tem gente que vai para lá que eu nem sei o que vai fazer lá. Vai lá para tomar um café, para encontrar alguém. Ai, tô passando na Lapa, vou ali na fundição ver se encontro alguém. Forró sensacional. Forró instrumental de quinta-feira. Corpos suados, dançando loucamente. Fico pensando como é que vai ser a volta desse forró, sem poder se tocar, que aquela é uma esfregação louquíssima. Muito bom. Tem uma mensagem muito boa aqui do Igor, @IgorSouzes. A fundição abraça e incentiva muitos projetos de pequenos produtores. E isso também conta como uma ação, né, positiva. Então... Tem muitas possibilidades, né, de produzir ali dentro, que vocês abrem. Isso é sensacional mesmo. O pessoal dizendo como o trabalho é importante, o ponto de encontro do carioca, a cultura é algo fundamental, especialmente para a formação do ser e do ambiente. Então, tem uma galera que está super feliz de estar vendo esse nosso papo, de você falando e relembrando e tendo essa saudade da fundição. Vamos falar sobre um projeto super importante que vocês estão... encabeçando, que faz parte desse momento aí para manter a fundição Progresso viva, e também tem eu gostei muito, achei muito interessante a conexão que vocês fizeram com grandes artistas. Fala um pouco para a gente, o projeto chama Salve Salve Fundição, é isso? Isso, Salve Salve Fundição é uma campanha. Quando veio a pandemia e a gente teve que fechar de um dia para o outro, que foi um super choque, a gente, na verdade... pegou um hiato aí, todo mundo começou a fazer livro, inventar coisas, não sei o que, a gente não sabia o que fazer, foi pânico e desespero, assim. E aí, devagar, que a gente também tem um processo que é calmo, para a gente entender o nosso reposicionamento e como é a melhor maneira, né, porque é tudo muito delicado, como é que vai ser essa volta, depois a gente chega lá no nosso papo. Tem que ser muito delicado, a nossa responsabilidade é muito grande, a gente junta 5.000 pessoas lá dentro. Então, por juntar 5.000 pessoas, inclusive, a gente tem grandes artistas que se apresentam na casa, né? E aí o Irá Fortuna, que é o diretor de programação da casa, teve essa ideia de vender vouchers, e a gente foi estudando aí que caminho seria isso, e aí começou a conversar com um artista e outro, sem saber como é que ia ser a reação. Quando a gente viu, todo mundo topava, porque é isso, a fundição faz parte da vida das pessoas, né? Quantas vezes a gente não teve show lá? Eu vou falar de algumas pessoas que estão no nosso programa, na nossa programação, no line-up. Elba Ramalho faz show todo ano. Há 15 anos eu vejo o show da Elba Ramalho e do Alceu Valença no nosso Arraiá, que é uma festa incrível, maravilhosa. São artistas que fazem questão de passar lá. A gente está na agenda anual deles, né? Lenine, Tiaguinho, Baiana System, Nando Reis, Alceu Valença, Criolo, Atocha, Scalene, Roberta Sá, Maria Rita, João Cavalcante, Tereza Cristina, galera do samba, Os Paralamas do Sucesso, Nação Zumbi, Francisco Elombre, Mamundi, Sexteto Sucupira, que esse forró delicioso, Samba Independente dos Bons Costumes, que a gente tem os movimentos de música lá, tem o movimento de samba, o movimento de forró, que esses dois grupos encabeçam. Mamundi, não sei se eu já falei, essa fofa também, que conheci fazendo... Ela era aluna da fundição, fazia aula de cinema lá. Ela é super criativa, ela demais. Faz uma rádio na madrugada, procure quem não conhece. Acho eu tô ligada, Se não, procure a Mamundi. É que eu durmo cedo, ela dorme tarde, eu durmo cedo.
Ela é A Xênia demais. França, que é uma diva, né? E vários outros artistas de vários ritmos, de vários estilos. A gente é a casa de todas as tribos e ritmos. E Ou se seja, intitula muita assim. gente gigante, assim, né? Os artistas É, entenderam quando vocês conversaram, artistas ou seja, é uma conversa tipo, não se sabe ainda quando que vai ser o show, né? Então, só para explicar direitinho, a pessoa ela compra um voucher, ou seja, um ingresso já antecipado de agora, o uhum. ingresso ele é tabelado, é isso? R$ 50 você pode comprar até 8 unidades. E depois pode usar o CPF do amiguinho e comprar mais 8 e vai comprando. Você pode trocar ou não pelos vouchers. Se você quiser só ajudar a fundição, você pode comprar e esse dinheiro vai ajudar a gente. E se você quiser resgatar esse vouchers que você colocou durante o ano de 2021, ou a partir do retorno dos shows, com a programação que está aí agregada nesse line-up, você escolhe qualquer show e troca por ingresso, né? Então, acho que é muito legal que você acaba sendo quase um investimento, porque você também está pagando R$ 50 agora, e os ingressos depois eles acabam vendendo sendo na faixa de R$ 70, R$ 80, aí cada um vai ter um preço, tem os lotes, aí o valor vai aumentando. Na verdade, a gente não sabe nem quanto é que vai custar para fazer show ainda, né? Sim, Fechar essa conta aí. até porque essa coisa, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre shows, casa de shows, que também é um assunto importante aqui do nosso tema, mas eu quero falar um pouquinho mais desse projeto, porque eu achei assim, sensacional. Eu vi algumas movimentações de casas de show falando, propondo essa história dos vouchers, tinha muito a ver com consumo na casa, mas esse daí me chamou muita atenção, primeiro porque é a Fundição Progresso, que eu sou apaixonado, segundo que realmente eu percebi como forte a conexão que vocês têm com grandes artistas, os artistas eles abraçaram a ideia sem saber quando vai ser o show, tudo bem, estamos juntos, vamos nessa, e sem saber também a viabilidade disso, não importa, o importante é conseguir levantar esse valor. Eu sei, depois até quero entender como é que está nesse momento, você comentou comigo, na verdade, acho importante falar, a Fundição Progresso até o momento conseguiu segurar todo mundo que trabalha lá, ninguém foi demitido, todo mundo ainda empregado, com algumas adaptações para poder manter. Então isso é sensacional, isso é muito importante. E esse dinheiro antecipado vai, dependendo da escolha da pessoa, ajuda, né, a manter a casa. Isso. E a pessoa pode escolher, né? Então ano que vem voltou, eu posso escolher esse meu ingresso que eu comprei para qual show que eu quero. Até dezembro. Até dezembro. Cara, sensacional. Eu queria que você falasse mais de novo, a gente está entrando aqui. Quais são os nomes alguns nomes aí de novo do line-up? E qual é o site que a pessoa entra para saber exatamente os detalhes para poder comprar esse ingresso? Vamos lá. Entra no site da Fundição Progresso. Aí na entrada do site já tem uma tela ali, salve, salve fundição. Você clica e ali tem uma chavezinha para entrar na bilheteria, na compra do ingresso, que acaba caindo no sistema da Eventim. Mas é melhor fazer o caminho do site da fundição. Você tem que soltar uns 3 cliques aí até chegar na campanha. Fundiçãoprogresso.com.br. Aí lá você Positivo. vai em programação, você vê lá a parte salve salve. Então aqui vai ter show. Você já garante com R$ 50 assistir um desses shows aqui, ao seu Valença. O que você quiser. Almério, Olha, a Lindinho, Armandinho, a Tocha, Academia da Berlinda, Baiana System, Banga La Fumenga, Bia Ferreira, Casuarina, Chada Alice, Cordão de Boitatá, Coruja BC1, o pessoal do rap aqui, CPM 22. Tem. Vai entrar mais gente do rap também. Quando a gente vai ter o baile de 18 anos da Orquestra Imperial, com o DJ Malboro, convidados. Chada Alice já entra com outro set de artistas. A gente também está pensando até como é que a gente... Vai entrar uma galera... Não posso falar, vai entrar essa semana. Em breve. Mas, gente, no começo também... A Natália, que também trabalha na nossa programação, estava falando com a galera, e a galera sem entender direito como é que ia ser. Então, alguns entraram de cara. O seu foi o primeiro, o Lenine já logo de cara também. A Elba, e já foram os nomes que foram juntando a galera. Mas depois que a gente lançou a campanha, outros que ficaram de dar resposta depois, imediatamente já ligaram, viram e falaram, eu quero fazer parte disso aí
Também. Então, agora, na verdade, antes a gente estava atrás de todo mundo e hoje a gente tem uma chuva de telefonema aí para atender. Legal, Estamos pensando que algumas das noites também vão ter que ser em formato festival, porque são muitas atrações que a gente vai ter que cruzar. Vai colocar no mesmo dia uma sequência, né? Tem até o pessoal do pagode, Thiaguinho, a gente Vanessa da pagodeiro, a gente é funkeiro, a gente é roqueiro, a gente é tudo. Cara, maravilhoso. Academia da Berlinda aí. Academia da Berlinda, a gente falou também, Pretinho da Serrinha. Quer dizer, tem muita gente. Eu acho que é importante, os artistas estão aí para chamar a atenção para as pessoas também entenderem esse momento importante de segurar, ajudar a segurar as pontas aí. Então, todo mundo que está assistindo gente, aqui, compre o ingresso, chame os amiguinhos, compre esses ingressos, compre o máximo que você puder, ajude, que é fundamental para manter. Olha só. A Fundição é um palco icônico, sabe? Ela é importante para quem já tem a carreira estabelecida. A gente recebeu show internacional já de Morrissey, Marilyn Manson, Arcade Fire, Franz Ferdinand, Motorhead, Slayer. Cara, muita gente. Então, assim, você perder na pandemia um palco desse, que é mais que um palco, é um patrimônio. A gente é patrimônio, aliás, material, pelo edifício, que tem 120 anos quase, e imaterial, pela forma que a gente trabalha. A gente teve o reconhecimento de patrimônio imaterial pelo trabalho em si. Então, manter um espaço como esse, acho que despertou, de fato, para a gente o desespero e para os artistas o amor de estar junto e de colaborar e de dar força pra gente. Essa força pra gente é muito importante também. Esse significado que você vê pra gente é força que a gente ganha pra seguir. Total. O Rico, até meu parceiro aqui no Música em Rede, falou, Música em Rede vai, com certeza a gente vai estar lá. É nóis, vamos fazer uns debates lá. Com certeza, isso é uma honra fazer isso, imagina. E tem até gente falando aqui, ó, Vida Longa Fundição, a Casa de Todas as Tribos. Vamos pegar esse gancho dos shows, então, vamos entrar no assunto da casa de show, né? Como você diz, é importante todo mundo entender. Muita gente já foi lá para ver show e às vezes acha até que a Fundição é uma casa de show apenas, e não. É tudo isso que a gente falou até agora, centro cultural maravilhoso, com muita coisa importante nesses anos todos, mas tem uma coisa, tem essa parte do show que é realmente bastante chamativa, muito forte lá, cabe até 5.000 pessoas, né? Como é que você imagina, aí já é um exercício mesmo para a gente entender como vocês estão se preparando. Eu sei que nada é definitivo, não tem como dizer exatamente como as coisas vão funcionar, mas existe algum protocolo que vocês estão pensando? Vocês estão olhando o que está acontecendo no mundo? Como você, e tentando trazer esse tipo de referência? O que vocês têm pensado sobre a questão dos shows lá na Fundição, daqui para frente? Então, a gente está estudando bastante, né? A situação, bom, eu estou também tomando uma iniciativa de fazer um mapeamento com a pesquisa de tudo que está acontecendo no mundo e entendendo quais são os protocolos, porque assim, tem as tendências vão surgindo, né? A gente não precisa ficar esperando, né? A gente já pode entender como é que é a melhor maneira de fazer, mas quer que eu fale algumas previsões de protocolo? Claro. Acho que a gente tem um tempinho bom aqui, vamos... Que não são o protocolo, tem alguns que a gente necessariamente vai ter que adotar, a gente não sabe quando é que a gente vai abrir, e entra uma conta complicada, né? Porque fazer de acordo com o protocolo, com 50% da casa, com 10, 20, 30% da casa, com distanciamento, que na verdade o nosso mapa de distanciamento de cadeiras, como o nosso show é em pé, ele não é 30% da casa. Quando a gente distancia as pessoas, a gente fica com 14% de ocupação da casa. O que significa que nessas condições, abrir para fazer um show que não tenha um patrocínio é inviável. Então, existe uma realidade. Sim, os shows alguém vai ter que cobrir esse gap. Exatamente. E é importante também dizer assim, a gente está, infelizmente, vivendo em um país onde existem
pessoas que parece que não acreditam no que está acontecendo, então não está respeitando o isolamento. Isso também deve atrasar muito a nossa volta, isso deve causar ainda muito sofrimento, né, financeiro e etc. O problema não é das pessoas, né? O problema é do desgoverno, né? Claro, Que passam informações cruzadas e as pessoas que já não estão ali, ó, já tá difícil ali, aí não sabe qual informação seguir, vira essa zona, né? Que é uma zona, isso aqui, o que a gente vê aqui hoje, é apavorante. Fora então, Bolsonaro. Fora. Então, o exercício que a gente está fazendo aqui, né, que você vai fazer de entender os protocolos que estão rolando, é uma coisa também que a gente não sabe quando vai rolar. Mas acho importante, a gente fala aqui no Música em Rede quase todo dia de alguma atividade que está rolando, ou é uma história de shows dentro do carro, esquema drive, outro é um esquema de cadeiras. Hoje mesmo a gente falou do teatro que vai abrir, eles vão testar com um afastamento grande ali na Europa entre cadeiras, etc. E tal. Então, acho importante entender como é que vocês estão pensando, raciocinando. Cara, semana passada o governo do estado do Rio de Janeiro, que é a quem a gente deve seguir os decretos, né? Ele publicou no site deles, então não é oficial, mas acaba sendo uma tendência que também está sendo igual em São Paulo, tudo muito parecido, mas aqui, suspensos eventos com público em pé. Então, eu vou falar a medida e vou dar uma comentada como é que isso funciona para a fundição, por exemplo. Né? Vamos lá. O nosso público é em pé, 5.000 pessoas. Quando eu boto todo mundo sentado, eu diminuo para 600, o que é 14% da nossa capacidade. Já torna inviável a realização do evento, os custos são altíssimos, uma casa num padrão de qualidade que a gente oferece. O acesso não permitido a crianças e pessoas do grupo de risco, que no caso seriam idosos, entre outros. O que acontece? Se eu vou restringir o acesso para não entrar criança e idoso, eu peço a RG na entrada, aí eu olho ali a data e não pode entrar, beleza. Agora, grupos de risco, eu já não posso trabalhar, eu sou hipertensa, entendeu? E quem é obeso? Que aí você olha, você já sabe que o cara é grupo de risco, aí vai botar uma balança, vou falar, meu irmão, você vai fazer um regime. É muito complexo. Não tem como, cara. É antissocial isso. Então, ou pode ou não pode. E coloca uma questão dessa, mas não fala, não fala como isso vai acontecer. Tipo, grupos de risco não pode. Quais são os exato. E aí a gente limita ainda mais, né? Porque a gente já está limitado, e essa outra limitação aí. Lotação máxima 50% da casa, mas como é sentado para a gente já cai para 14%. Utilização obrigatória de máscaras é o mínimo, né? Ok, não sei durante quanto tempo, porque a gente comia bolo que o aniversariante soprava a velhinha em cima do bolo, né? Isso já é impensável. Um abraço a gente já tá pensando 2 vezes, imagina. Mas é muito louco. Aferição de temperatura na entrada de usuários e funcionários, ok. Disponibilização de álcool e gel, ok. Tem que ter os dispensers e mapear todos os ambientes para ter um dispenser em cada ambiente. Higienização periódica dos equipamentos compartilhados, aí a gente vai entrar com limpeza extra para ficar cuidando disso aí. Na verdade, em serviços, eu estou calculando que fica elas por elas, porque eu tinha um quantitativo de limpeza para 5.000 pessoas, eu vou ter 600, então eu preciso ter bem menos limpeza, mas como eu tenho que limpar tudo o tempo todo, eu diminuiria, mas eu também tenho que aumentar. Cada fator implica ali um impacto, né? A gente deve entrar pegando esse aspecto específico aí da limpeza, a gente deve entrar daqui para frente realmente numa preocupação muito grande, né, com essa parte de nojinho. Nojinho. Não, isso eu não quero dizer nojinho, mas a gente vai ter que estar preocupado, a nossa noção de nojinho foi fora. Os nossos rituais de limpeza eles vão cada vez ficar mais sérios, né? Principalmente na rua. Aí a gente tem que botar a questão da proteção acrílico PDV, e que isso aí entra em bar, bilheteria, que já tem, mas no bar não tem. House Mix vai ter que entrar, que é a nossa House Mix no meio do povo, as entradas de convidados, mapeamento, a gente está vendo como é que lugares que vão ter que entrar e como é que a gente vai fazer isso. Bebedouros adaptados, ok. Esses são as medidas do Estado, né? Certo. Então, baseada em medidas de outros locais, o que eu acho é que a implementação de medidas extras de segurança e limpeza é bom, né? Sim. É chato,
por um lado, que é mais coisa que você tem que preparar, mas eu acho que isso passa credibilidade, responsabilidade, mostra o quanto a gente está preocupado, e justamente por ser um modelo na sociedade, acho que a gente tem que, sim, implementar medidas extras para mostrar o quanto é importante. Então, tem a questão do estímulo da compra de ingressos online, a gente pode botar serviço de garçom, porque a pessoa está ali assistindo sentada, mas ela vai levantar para ir no bar, pegar fila de bar, pegar cerveja, encostar no balcão, não sei quem, então você vai ter que levar o garçom balcão treinado. até a pessoa, o garçom treinado, os pedidos feitos online pelo celular, então se eu vou botar um serviço que ele vai ser online, eu já tenho que botar internet livre na casa inteira também, então prevendo assim os custos de cada ação dessa, a gente está criando uma planilha. Você deve lançar bastante mão do digital, né? Da internet, das ferramentas digitais para, né? Tem a venda que você falou antecipado, vai ser uma coisa muito forte, então, essa logística dentro do próprio evento. Vamos lá. Posicionamento, marcação no chão, ok? Torneiras e descargas automáticas para você. Porque a gente é do tempo que tu vai no banheiro e acabou o papel, aí tu passa a mão na torneira, depois passa a mão no rosto, fala assim, caraca, tô loucona no banheiro, olhando pro espelho. Sai, pega a maçaneta da porta e pega a birita, limpa a boca. Né? Vai ser... Aí vai ser interessante ver essa dinâmica aí nas festas, na madrugada da vida. Não é? Bom, então as torneiras aí automáticas, a gente já está fazendo teste lá na fundição do túnel de desinfecção. Tem alguns hospitais, rodoviárias, algumas cidades que já estão implementando isso aí na entrada, né, de aeroporto e tal. E a gente já está com um túnel, inclusive para showroom, né, para as pessoas irem lá e conhecer o túnel. Já tem um túnel instalado de ozônio. Isso eu ia perguntar, como é que ele funciona? Ele solta... tipo um gás? Ele solta não é gás não, é uma água ozonificada. Então é como se você passasse aqueles... Aqui na praia tem muito aquelas brisas, aquelas maquininhas de brisa para dar uma refrescada. Então é isso, você entra, né, tem que virar de um ladinho por outro, dá uma umidificada, mas depois também seca rapidinho. Você não sai ensopado camisetinha do Gugu. Banheira do Gugu, entendeu? Você sai na moral ali, bonito ainda, dá pra manter a maquiagem. No Rio de Janeiro isso é uma maravilha, né? No Rio de Janeiro, daqui a bastante calor, isso não vai ser exatamente um probleminha. Olha lá, o Samuel Samuca. A fundição tem ar-condicionado, lá é clima de montanha. Exatamente. Mas é interessante. Tem também o tapete pé dilúvio, que é aquele tapete que eles usam muito em fábricas e açougues e tal, para limpar o pé. A gente não vai botar tudo, mas a gente está estudando as medidas extras, né? E uma coisa até que o Kiko falou na entrada do teatro, de ter mais saídas, entrar primeiro quem está na fila da frente e tal, a gente usar mais portões de entradas e saídas para não sair e entrar todo mundo pelo mesmo lugar, né? Aí você dispersa mais o público. O que também, se a gente vai para se encontrar, né? Aí cada um entrando por um lugar e tal, a gente vai ter que se adaptar a tudo isso. Eu estou falando isso como público, porque... Sim, é importante o público entender a importância disso, né? E ver que isso são medidas importantes para ele também. Acho que a gente vai necessariamente se educar, né? Aí tem umas tendências que eu fico pensando, mediante essas necessidades... e que eu li também algumas matérias, até que vocês noticiaram aí, a gente está bem acompanhando as leituras juntos, que eu leio as paradas, depois eu vejo vocês falando também, outras coisas vocês falam, eu procuro aqui e tal, mas os eventos, acho que durante um período, pelo menos, até a putaria voltar ao normal, porque eu sou do tempo de show do Mr. Catra, que ele entrava no show, lá no palco, na fundição, e a primeira coisa que ele falava, agora a putaria vai começar! Então eu estou esperando esse momento de novo, ansiosa. Mas eu acho que até lá, os shows vão ter que começar mais cedo, terminar mais cedo, e ter um tempo de duração menor, porque a gente também fazia evento que começava às 10 da noite e até às 5 horas da manhã. As pessoas não vão estar mais...
Não de é que alguma forma? implica, mas assim, a gente precisa fazer uma leitura de uma tendência que as pessoas talvez não estejam tão dispostas a ficar tanto tempo fora de casa e a voltar tão Aham. tarde. Teve uma matéria que eu li das raves na China que voltaram, e que eles falaram sobre isso. Falaram, cara, a rave tá massa, a galera tá vindo aqui, rola uma alucinação de se encontrar, todo mundo querer se abraçar e não pode, mas a galera dança, só que eles não ficam nem tanto tempo e tá todo mundo indo embora mais cedo. Então não adianta a gente fazer um planejamento de horário com turnos de prestadores de serviço e tudo mais durante um tempo e depois o evento fica vazio e você ali. Você tem que acertar É, nisso também, né? Pra coisa ou ser vai massa. acabar o after, ou vai potencializar o after também. Vão ter outros eventos depois para quem quer. Não é? Tem gente perguntando aqui, mas pessoal usando máscara? Sim, pessoal usando máscara. Até para quem está entrando Sim. agora, esses procedimentos que você leu você recebeu direto, são indicações do governo do estado do Rio de Janeiro, né, para quando voltar, Sim. que eles passaram para as casas, é isso? Os procedimentos, a primeira leva de procedimento é do estado do Rio de Janeiro e a segunda já é uma pesquisa de procedimentos esses que podem ser adotados, que eles complementam as medidas de segurança da casa. Legal. Eu acho que a gente também tem um risco aí de passar por alguns lockdowns intermitentes, né? É Principalmente verdade. aqui no Brasil, que está uma situação muito triste. Triste agora, porque depois você não quero nem imaginar. Eu fico preocupado da coisa normalizar, das pessoas ficarem, normal, tá morrendo 1.000 pessoas por dia Mas assim, mesmo. isso é engraçado porque E começar a achar que algumas tá tudo certo. pandemias, por exemplo, na de 1918, da gripe espanhola, o final da pandemia não foi a cura ou a vacina da gripe espanhola. Foi o fim da guerra, que os soldados começaram a voltar para casa e isso mudou a dinâmica de quem estava apavorado, confinado, e de repente voltou o novo normal. Eu acho que isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que a gente vai ter um período de retomada com diversas medidas e tal, mas vai chegar uma hora que a vida vai voltar ao normal. O normal com algumas medidas. Por exemplo, na gripe espanhola, as pessoas, qual foi o novo normal? Eles aprenderam a lavar as mãos, que lavar a mão é importante, medidas de higiene e tal. Então, o novo normal deles tinham uma outra forma de ver as coisas e fazer. A gente vai ficar um pouco mais neurótico, porque a gente já lava a mão, aí vai ter que tomar mais cuidado e vai ter mais críticas também, até do consumidor e ir num lugar e assim, você tem um espaço, você sabe que as pessoas vão, elogiam e reclamam, e tem os haters e tal, mas assim, vão olhar e vão falar, aquela pia, não sei o que, aquela torneira, tá? Então a gente vai ter que ser muito mais cuidadoso, Sim, ficar sim, muito com mais certeza. exposto, né? Qualquer erro ali, ele vai ser gritante, então é uma coisa que os consumidores vão passar e a gente que fornece esse tipo de serviço também vai ter que se adaptar radicalmente, né? Escuta, agora Mas, eu queria voltar num ponto, você quer completar o raciocínio? Desculpa. né, eu fico falando um monte de coisa sem parar, você pode ir mudando. Maravilhosa. Eu tô adorando as papas aqui, sensacional. Agora, uma coisa importante que você falou, que eu acho que a gente até falar um pouquinho aqui, do fato de a gente ter essa preocupação de ter menos pessoas, a gente vai ter que cobrir esses custos com um patrocínio. Então, agora a gente realmente tem que entender essas relações, né? As marcas têm que olhar até isso como uma oportunidade de estar junto desses projetos, né? Eu acho que tem que ter a marca, que as marcas estão colando com os artistas tal, e tem que colar, os artistas estão super preocupados, mas assim, ela tem que ter o olhar para o espaço, porque esse espaço ele precisa ser mantido, porque as coisas vão voltar a existir. E o espaço do encontro do artista com a sociedade, o mais estreito, não é na internet. Ele é ali na hora que tu tá suada, gritando a música dele junto com ele. Entendeu? Então, é um espaço de mágica, de encontro. E a gente tem que encontrar aí uma... Eu acho que é uma marca que tem uma responsabilidade social muito forte.
né? Que não tá só, eu quero a minha marquinha na sua live, não importa se ela é na sua casa, o seu nome e tal. Ela tem que ter um outro olhar da sociedade, do espaço social, onde ela tem o interesse de preservar e que ela consiga enxergar a necessidade disso. Para a gente, como espaço, eu fico conversando isso com o Perfeito, com o Irá, a gente é um espaço de circulação. Eu não sei nem se eu já falei isso aqui, mas a gente é um espaço de circulação. A gente tem conteúdo que a gente desenvolve, mas a gente é um espaço de passagem do conteúdo, de abraçar os conteúdos. E Sim. quando a gente é a casa de todo mundo, do artista, do público, e quando nem o público pode entrar e nem o artista mais está lá, a gente é o quê? Né? Um espaço de circulação vazio, ele é o quê? Então, isso é uma crise nossa e que a gente também vai ter que se ressignificar, porque durante um bom tempo, até as coisas voltarem, a gente vai ser o quê? Um espaço vazio? A gente vai ser uma agência de arte e a gente espera conteúdo... A gente espera que tudo esteja se transformando. O povo está entendendo e vai se transformar, as casas se ressignificarem, e aí também o comportamento das corporações, das grandes marcas, que no caso da Fundação Progresso faz sentido, grandes empresas estarem junto e apoiar, elas também vão ter que entender essa ressignificação. A gente está indo para o finalzinho, na verdade temos 1 minuto para encerrar a nossa live aqui, que agora a gente não sabe desse Instagram, deixa eu fazer de novo, ontem deu um probleminha, então vamos partir para o final. Temos rapidamente, muito obrigado demais por conversar com você, você é sensacional, valeu mesmo, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na Fundição, vamos todo mundo comprar ingressos aí para o Salve Fundição, entra lá, fundiçãoprogresso.com.br, deixa pra gente uma música pra gente colocar na nossa playlist colaborativa, vamos lá. Cara, esqueci de escolher, mas vai uma música que eu amo, do Alceu Valença, que está na programação do Salve Salve Fundição, La Belle de Jour, e é uma música maravilhosa. Na hora que tocar na playlist, vai todo mundo fechar o olhinho e ficar dançar feliz. Assim, maravilhoso. Sensacional. Gente, fica com a gente aí. A gente tem amanhã a última entrevista com o Rico Manzano da semana. Fique esperto, podcast sexta-feira. Vanessa, muitíssimo obrigado. Parabéns, sucesso aí com a Fundição. Tamo junto, força, vai dar tudo certo. É nóis. Saúde. Valeu. Valeu, beijo gente. Pra galera aí que assistiu, seguimores. Até a próxima.